Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, meu irmão, minha irmã, que é o professor Leonardo Miranda, pregador da Renovação Carismática Católica de Brasília. E hoje nosso canal ele se propõe a discutir sobre a temática da homossexualidade. O que a doutrina católica ensina sobre isso? Neste mundo de tantas vozes, onde tantas vozes se levantam para falar e comentar sobre essa temática, o que a doutrina de sempre nos ensina? Mas antes de seguir esse vídeo, eu já peço que você se inscreva no canal, que você aperte o sininho para receber as notificações em primeira mão, para que você deixe o seu like e também que você faça o seu comentário, deixe suas perguntas, que nós teremos todo o prazer em respondê-las. A temática da homossexualidade nesses tempos modernos é uma temática difícil de se falar, espinhosa, dado tantas opiniões que a gente vê na mídia, na grande mídia, nos meios de comunicações e até em vertentes dentro do próprio catolicismo. São vozes que se destoam, comentários que não convergem para uma única verdade. Mas o que a doutrina de sempre, a doutrina católica sempre ensinou em relação a isso? Bom, meu irmão, minha irmã, para dar fundamentação a essa explanação que eu irei fazer, é importante a gente ter como chave de leitura aquilo que está no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, no capítulo 3, versículo 16. Jesus disse: Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele diz mais: o julgamento do mundo será este. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A temática homossexual, da homossexualidade, se ela não for vista sobre esse prisma do amor de Deus, realmente o diálogo se torna muito difícil. Você conversar com uma pessoa homossexual se torna muito difícil. Mas, de antemão, é importante deixar muito claro isso. Deus é amor. E Deus ama todos nós. Deus nos amou tanto que enviou seu Filho único para morrer, para pagar os nossos pecados, para sofrer da forma mais bárbara por você que me escuta, por mim e por todos nós que habitamos essa terra, pessoas de todos os tempos. Se a moral católica ela nos ensina que o ato da homossexualidade em si é um grave pecado baseado na tradição bíblica, que é muito clara isso, biblicamente falando, já no livro do Gênesis, Deus já condena o ato da homossexualidade. O livro do Levítico, nós temos uma condenação, o livro do Deuteronômio também confirma a condenação da prática homossexual. São Paulo, na carta aos Coríntios, também vai dizer sobre esse grave pecado, na carta aos Romanos. Ou seja, a tradição bíblica ela é muito farta e claro o ensinamento que Deus nos deu. O ato da homossexualidade em si é um pecado grave. É um pecado que traz uma desordem, que é algo antinatural, que quebra a ordem estabelecida pelo Criador na sua obra criadora. E veja o que a Igreja nos diz no catecismo dela, no catecismo da Igreja Católica sobre essa temática. Diz a Igreja: os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, são contrários à lei natural. Fecham o ato sexual ao dom da vida. Não procedem de uma complementariedade afetiva e sexual verdadeira. Em caso algum, pode ser aprovada. Um número não negligenciável de pessoas apresentam tendências homossexuais profundamente enraizadas. Elas, porém, devem ser acolhidas com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á para com eles todo o sinal de discriminação injusta. É claro o posicionamento da Igreja Católica, irmãos. Em hipótese alguma pode ser aprovado a licitude do ato homossexual. Em hipótese alguma. Por quê? Porque isso foi estabelecido pelo próprio Criador. Mas ao mesmo tempo a Igreja nos diz que nenhum homossexual deve ser xingado, agredido, humilhado, feito chacota por causa da sua opção. Isso não seria cristão. Isso seria um ato bárbaro, que contraria aquilo que Jesus nos ensinou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Diante da questão da homossexualidade, um cristão ele deve buscar ser fiel àquilo que o Senhor Deus nos ensinou. E aí eu volto ao início desse vídeo. O fundamento é o amor. Deus, tudo o que Ele nos ordena é para uma finalidade da nossa salvação. Tem como finalidade a nossa salvação. E Ele que nos ama, Ele sabe aquilo que
pode destruir a nossa natureza, pode destruir a nossa alma. Então ele nos alerta, não vá por aqui. É a mesma coisa que ele fez para Adão e Eva no paraíso. Ele colocou todas as coisas e disse, não comais do fruto proibido, porque no dia que comeres dele, morrereis. O que os nossos primeiros pais fazem? Comem, desobedecendo a Deus, seguindo o instinto da serpente, a tentação da serpente, comem e aí toda a desordem, todo o pecado, toda a maldade entra no mundo por um ato de desobediência. A serpente enganou Eva dizendo que Deus, entre linhas, que Deus era mau, que Deus era um mentiroso, que Deus estava mentindo, então que ela poderia comer aquele fruto porque ali estava o bem. O mundo faz isso hoje. O mundo olha para os mandamentos de Deus e falam, isso é coisa do passado, isso é coisa retrógrada, é coisa que já passou, larga disso, vamos viver os tempos modernos. O problema, meu irmão, minha irmã, é que a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e sempre. O Senhor Deus, Ele nos orienta. Não façais isso, filhos, não façais, porque se fizerdes, morrereis. Cabe a nós que temos fé, e aqui é um ato de fé. Para você que vive esse drama da homossexualidade, é um ato de fé. Acreditar que se Deus falou é porque é para o meu bem, então eu vou buscar seguir. Você que tem essa tendência homossexual, que se sente atraído por pessoa do mesmo sexo, o que fazer para viver aquilo que Deus deseja que você viva para a sua felicidade? Primeiro, ter uma profunda vida de oração e de sacramento. Confissão, Eucaristia, é fundamental para que você receba a graça, meu irmão, para lutar contra essa tendência dentro do seu coração, para viver a sua castidade, por amor a Deus. Segundo, ter um bom diretor espiritual. Escolher um padre santo, douto, um padre que possa te orientar, um padre que possa te dar conselhos realmente que te levem para a verdade e para viver os mandamentos do Senhor. Terceiro, evitar as más companhias. Aquelas companhias que te levavam para a prática homossexual, aquelas companhias que batem palma para essa situação, essas companhias você deve deixá-las. Por quê? Porque, como diz São Paulo, as más companhias corrompem os bons costumes. Se você continuar com elas, você vai enfraquecer a sua alma, a sua mente, os seus pensamentos para a luta contra essa tendência, que é contrária à lei de Deus. Vale a pena, meu irmão, seguir aquilo que o Senhor Deus manda. O Senhor Deus diz em Deuteronômio, eis que eu ponho diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele diz, escolha a vida. O Senhor Deus, para você que vive essa tendência, que vive a prática homossexual, que tem essa tendência homossexual, busque a vida, e a vida está em mim, vivendo os meus mandamentos, me amando acima de todas as coisas. Não ame o mundo, nem as coisas do mundo. Busque amar a Deus e canalizar toda a sua energia para o Senhor. E por último, fica o que Jesus disse. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Você, meu irmão, que vive esse terrível drama da homossexualidade, você que conhece alguém que vive, o conselho é esse. Renuncie-se. Renuncie-se. Renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga o Senhor Jesus. Porque Ele sim é o caminho, a verdade, a vida e a fonte de toda a felicidade. No próximo vídeo eu darei conselhos para os pais que têm filhos homossexuais, que têm filhos adeptos a essa mentalidade homossexual. O que fazer? O que um pai cristão fazer? Mas isso deixaremos para um próximo vídeo. Salve Maria Imaculada!